Gestão de competências e estratégia organizacional. Conceito de competência. O conceito de competência pode ser entendido tanto na dimensão da organização como na do indivíduo. Organização. As competências individuais devem formar um conjunto que possibilite à organização conseguir realizar sua missão e sua visão conforme os valores estabelecidos. A composição desse conjunto varia muito de uma organização para outra, pois depende das diretrizes que cada uma delas estabelece. Nas noções compartilhadas a respeito da organização e de seu ambiente que são coletivamente formados, e da cultura organizacional própria a cada uma delas. Indivíduo. Em situação de trabalho, as competências das pessoas deverão ser compatíveis com as da organização e com suas necessidades. Detalharemos a seguir essas duas dimensões de competência. De modo genérico, no nível do indivíduo, o termo competência significa qualificação para realizar alguma atividade ou tarefa. Quando dizemos que tal pessoa tem competência para realizar uma determinada atividade ou tarefa na realidade, queremos dizer que ela detém conhecimentos e habilidades que possibilitam que ela a realize. Assim, em primeira instância, podemos dizer que o conceito de competência está relacionado com conhecimentos e habilidades. Competências individuais. Segundo Fleury, a noção de competência aparece associada a verbos como saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber se engajar, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. As competências devem agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo. Fleury descrevem um elenco de saberes constituídos de conhecimentos, habilidades e atitudes que compõem as competências profissionais. Vamos então detalhar cada um desses saberes. Analise e estude essa tabela. Componentes das competências. Também para efeito deste curso, de forma simplificada e prática, consideraremos que as competências se compõem basicamente de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos são os aprendizados que o profissional precisa incorporar para desempenhar o seu trabalho. Situam-se no âmbito cognitivo do desempenho e constituem-se no conjunto de informações específicas necessárias para desempenhar as tarefas no trabalho e solucionar problemas. Habilidades são as práticas a serem treinadas e adotadas pelo profissional para que ele possa executar seu trabalho de forma eficiente. Situam-se no âmbito operacional do desempenho do trabalho e se configuram por esquemas mentais, incluindo analogias, intuições, deduções e induções. São exemplos de habilidades: raciocínio matemático, ouvir ativamente, julgamento e tomada de decisão, capacidade analítica, gerenciamento do tempo, pensamento crítico, monitoria, solução de problemas complexos. Comunicação verbal, comunicação escrita, argumentação lógica, percepção rápida, visualização, atenção seletiva, estamina, superar-se, em termos físicos. Após longo período de tempo na realização de uma atividade. Atitudes são os modos pelos quais os valores, os princípios e as crenças são aplicados pelo profissional e expressos sob a forma de condutas no ambiente do trabalho. São exemplos de atitudes: persistência, iniciativa, cooperação, preocupação com outros, esforço, autocontrole, tolerância ao estresse, confiabilidade, atenção aos detalhes, integridade, independência e inovação. Desenvolvimento de competências. Segundo Le Botter, o processo de desenvolvimento de uma competência varia conforme o tipo de competência considerada e sua respectiva função. Ele classifica as competências em 5 tipos diferentes e indica para cada um deles a sua respectiva função e a forma de desenvolvê-las, tanto pela educação formal quanto pela educação e experiência profissional e social. Analise e estude essa tabela. Competências organizacionais. Em nível de organização, o conceito de competência está relacionado à sua capacidade de mesclar, combinar e integrar recursos para produzir resultados. O conjunto das competências de uma organização confere-lhe caráter exclusivo e deve propiciar vantagem competitiva sustentável. As competências organizacionais podem ser classificadas em
Competências essenciais são aquelas que diferenciam a organização perante seus pares e clientes e constituem a razão de sua sobrevivência. Por essa razão, elas devem ser difíceis de imitar. Essas competências devem estar presentes em todas as áreas e níveis da organização. Competências funcionais são aquelas específicas para cada uma das áreas vitais da organização, como, por exemplo, a criação, a produção e o planejamento. Desdobramentos das competências organizacionais. As competências organizacionais desdobram-se em competências funcionais, correspondentes às funções específicas de cada área. Essas, por sua vez, desdobram-se em competências individuais que devem prover o conjunto de funções a serem realizadas por determinada área. Esse desdobramento indica uma estreita ligação entre as competências organizacionais e as individuais e a consequente necessidade de alinhamento dos indivíduos com a missão, a visão e os valores da organização. Analise e estude esse fluxograma. Conteúdos e categorias das competências. Em termos de conteúdo das competências organizacionais, Zarifian classificou-as em 5 categorias. Competências sobre processos, conhecimento sobre o processo de trabalho. Competências técnicas, conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser realizado. Competências sobre a organização, saber organizar os fluxos de trabalho. Competências de serviço, aliar a competência técnica à reflexão sobre qual o impacto que este produto ou serviço terá sobre o consumidor final. Competências sociais, autonomia, divisão de responsabilidades e comunicação. Competências no contexto da administração pública, competências para atender ao cidadão. Qualquer órgão público presta serviços ao cidadão, cliente de forma direta ou indireta, e suas competências devem estar voltadas para a obtenção do máximo de eficiência, eficácia e efetividade. Assim, as competências devem garantir que os recursos necessários para a prestação dos serviços sejam utilizados da melhor forma possível, eficiência. Que se obtenha o resultado desejado, eficácia de modo que atenda às necessidades e expectativas do cliente cidadão, satisfazendo-o de forma completa, efetividade.